Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de 1 a 11, para a nossa mensagem. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quero trazer uma história a respeito de um filme chamado Deus Não Está Morto. Ele trata a respeito de um jovem que entrou na faculdade, e ao entrar na faculdade, em uma das disciplinas chamada filosofia, o professor então ele fez a seguinte proposta, que para obter a aprovação, todos os alunos deveriam assinar então uma declaração de que Deus está morto. Todos os alunos então concordaram em assinar, menos esse jovem. Ele não assinou. E diante dele não assinar, o professor então propôs um desafio para que ele então provasse que Deus existe. Durante o período de 3 seminários, então durante os seminários, 20 minutos depois, no final de cada seminário, ele teria então a possibilidade de argumentar e provar que Deus existe. Então passou o primeiro seminário, ele fez as argumentações então no final, nos 20 minutos, e o professor, sendo então um ateu, ele contra-argumentava. E as coisas para esse jovem então começaram a ficar difíceis, diante dos colegas, diante de toda a turma, diante das pessoas que ali estavam próximas dele. Passou então o segundo seminário, e aos 20 minutos finais então do seminário, ele também teve a possibilidade de argumentar que Deus existe. Ele argumentou, o professor ateu então contra-argumentou todos aqueles argumentos que ele usara. Chegou então o terceiro seminário, e ele então, naquele final, terceiro seminário, ele fez algumas argumentações, e dentro das argumentações que ele fez para provar que Deus existe, ele faz então uma pergunta àquele professor ateu. Professor, por que o senhor odeia Deus? Naquele tom de desafio, então, o professor já enfurecido com a situação, e ele então, num tom, em voz alta, e ele diz: eu odeio Deus, porque no momento que eu mais precisava, ele levou minha mãe. Então aquele aluno vira para o professor e diz: como que o senhor pode odiar alguém que não existe? Essa história relata de um jovem que passa problema na faculdade e enfrenta desafios da sua fé, perseguido pela fé que ele então
tinha. Torna-se impossível, então, cada um de nós vivermos este mundo e não sermos feridos pelo pecado de outras pessoas. Possivelmente nós já sofremos quando criança, sofremos agressões, ou por alguma situação adversa em nossa vida. Se você é casado, possivelmente você já foi ferido por seu cônjuge, ou você já feriu o seu cônjuge. Seus filhos podem ter se revoltado, se você tem filho, e ter causado então profundas dores em você. Ao ser ferido por outros, provavelmente você já se perguntou: onde está Deus? Sendo Deus todo-poderoso e amoroso, por que Ele permite então esse terrível mal contra mim? Se Ele está no controle de tudo, por que os homens maus aos nossos olhos sempre escapam? Se Deus é soberano, por que eu sofro tanto? José poderia ter feito então essas mesmas perguntas devido às atitudes de seus irmãos de jogá-lo então na cisterna. Ele estava literalmente no fundo do poço, pois a partir daquele momento as coisas só piorariam para ele. Seus irmãos não o mataram como planejado, mas o venderam como escravo para os mercadores e providencialmente ele foi levado ao Egito. Enquanto a caravana de mercadores então seguia em direção ao Egito, talvez José, tomado pela tristeza e solidão, ele se perguntou: será que algum dia verei meu pai novamente? Certamente José lutou com o medo, com a raiva, com o sentimento de rejeição, ao pensar na crueldade que seus irmãos haviam cometido contra ele. Curiosamente, o nome de Deus ele não é mencionado no capítulo 37 do livro de Gênesis. Talvez ao olhar para essa situação, um cético iria dizer: onde Deus está? Pois se ele se importasse com os seus, possivelmente impediria que os homens pecadores executassem os seus terríveis planos. Porém, apesar de não ser mencionado neste capítulo, Deus soberanamente tem em suas mãos todos os fios da história e os conduz segundo a sua soberana vontade e permite até os planos pecaminosos do homem em seu propósito geral. A base para ver a ação soberana de Deus por trás dos eventos de Gênesis 37 é encontrada nas palavras que são ditas a Abraão no capítulo 15, versículo 13 a 16, que diz assim: e Deus disse a Abraão: saiba com certeza que seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não é deles, onde serão escravizados e oprimidos 400 anos. Mas também julgarei a nação a quem eles servirão. E depois sairão com muitos. Então na quarta geração eles voltarão aqui, pois a iniquidade dos amorreus ainda não está completa. Sendo assim, visto que Deus é soberano sobre todos, podemos confiar nele, mesmo quando as coisas parecem vir contra nós. O tema da nossa mensagem é Deus é soberano. E Deus é soberano, o primeiro ponto, Deus é soberano mesmo quando os pais são insensíveis e tolos. Versículo 1 ao versículo 4 da palavra do nosso Deus. Como a Bíblia relata, Jacó não era o melhor pai do mundo. Ele cometeu muitos erros em sua família. Ele permitiu que suas esposas se envolvessem em guerra sobre quem poderia ter mais filhos, criando assim um clima de rivalidade na família. Aparentemente ele teria deixado Diná se casar com um pagão que a estuprou. Ele não lidou com a traição e a brutalidade de seus filhos após o estupro de Diná. Ele não lidou, ele estava cego ao ódio de seus outros filhos por José, a quem ele abertamente favorecia. Caso contrário, ele não teria enviado José para essa situação perigosa. Jacó era um pai
insensível em tudo. E o que está acontecendo aqui? Os irmãos mais velhos de José são um bando de jovens barulhentos que massacram uma vila inteira, porque um deles estuprou a sua irmã. Eles não temem a Deus. Eles são como os cananeus ao seu redor, mas José é um bom garoto. Além disso, ele foi o primeiro filho de Raquel, a amada da esposa de Jacó, que havia morrido no parto de Benjamim. Jacó possivelmente era um jovem obediente e responsável, a ponto de seu pai, Jacó, tê-lo encarregado de seus irmãos mais velhos e em seus deveres sobre os rebanhos. Então, no cumprimento dos seus deveres, José lhe trouxe de volta ali a seu pai o relatório sobre os irmãos. A soma de tudo isso era que os irmãos não podiam nem falar pacificamente a José. Versículo 4 mostra isso para nós. No entanto, Jacó parece estranhamente cego para a profundidade do ódio que o seu favoritismo em relação a José despertou em seus outros filhos. Mas o ponto é que Jacó não estava certo. E nós precisamos trabalhar para evitar os mesmos erros. Porém, Deus continua soberano, mesmo quando os pais são insensíveis e tolos. Jacó deveria ter sido sábio o suficiente para não demonstrar favoritismo a José e protegê-lo então dessa situação explosiva. Entretanto, ele não era, e percebemos que ele foi o responsável por causar o mal-estar entre os irmãos, devido à preferência, o favoritismo que ele então concedia a José. Mas mesmo diante de tudo isso, Deus ainda estava e está no controle. Talvez seus pais tenham feito coisas irrelevantes em relação a você. Você pode ficar bravo e amargo com eles, ou até mesmo com Deus em algumas situações da sua vida, que você não concorda com aquilo que acontece contigo, por todas as coisas erradas que eles fizeram com você. Você pode culpá-los por não o proteger de coisas que prejudicaram sua vida e por mostrar favoritismo a seus irmãos, ou por serem uns pais passivos, como na geração que nós vivemos hoje. A geração pode tudo. A geração onde os pais são permissivos e muitos filhos hoje vivem na geração tecnológica. Filhos hoje onde fazem todas as coisas, aquilo que querem, e os pais muitas vezes são passivos em muitas situações. E aí gera problemas. Ou você pode também confiar em Deus soberanamente e saber que na família que você se encontra, esse Deus te colocou lá. Mesmo que você não entenda tudo, mesmo que você não saiba aquilo que você está passando, você pode agradecê-lo, porque sabe que Ele resolverá todas as coisas ruins se por acaso está acontecendo com você. Você pode pedir a Ele que retire de você a sua amargura e faça de você um canal de amor. Mas não importa qual seja o contexto que vivemos, somos responsáveis por obedecer ao Senhor. A vida de José mostra que é possível obedecer ao Senhor, mesmo quando somos maltratados e outras pessoas ao nosso redor são desobedientes. Mesmo que você venha de um passado de pecados, Deus espera que você lide com o seu pecado, confessando, abandonando, enquanto você o obedece em resposta à sua graça e amor, como eles são mostrados em Cristo. Mas a segunda é a verdade que nós encontramos nesse texto, do versículo 5 ao versículo 7. Deus é soberano mesmo quando os adolescentes são ingênuos. José ele teve 2 sonhos, dos quais o ponto óbvio era que ele seria elevado acima de seus irmãos. Ele então contou à família sobre esses sonhos. Alguns acham que ele agiu errado ao fazer isso. Talvez poderíamos dizer que ele foi ingênuo. Ele tinha 17 anos e não possuía a sabedoria e a maturidade que vieram com mais alguns anos de vida.
Ter compartilhado então esses sonhos em confiança com o pai ou com um amigo mais velho poderia ter sido mais sábio. Compartilhar com seus irmãos, que já estavam ameaçados por sua posição preferida na família. Era ingênuo e imprudente. Muitas vezes, uma pessoa como José, que é muito competente, como mostra sua história nos capítulos posteriores do livro de Gênesis, ameaça outras pessoas, sem nem mesmo saber. Não parece que José ele tinha compartilhado esses sonhos para obter então uma reação de seus irmãos. A Bíblia não deixa isso claro. Ele parece inocente de quaisquer motivos errados, mesmo quando ele vai checá-los nos campos. Temos a sensação de que ele não esperava nenhum problema com os irmãos. Ele pensou que eles ficariam felizes em ver. Ele até usava aquele casaco que era odiado pelos irmãos. Talvez se ele tivesse algum senso, teria deixado o casaco em casa. Mas não conheço nenhum adulto que, ao relembrar da adolescência, diz: não fiz nada de tolo. Todos nós, em algum momento da nossa vida, fizemos coisas estúpidas. Tomamos atitudes imaturas e ingênuas em nossos dias quando eram mais jovens. Faz parte do nosso crescimento. Felizmente, se tivermos pais sábios e ouvirmos o conselho de cristãos mais velhos, minimizaríamos então esses erros grotescos e juvenis. Mas todos fazemos uma certa quantidade de coisas estúpidas e ingênuas em nossa juventude, apesar dos conselhos sábios que recebemos. Mas Deus é soberano, mesmo quando os adolescentes são ingênuos. A Bíblia diz que Deus deu a José esses sonhos, pois eles eram profeticamente verdadeiros. Mas por que Deus não esperou até mais tarde, quando José teria tido a sabedoria de manter a boca fechada? Eu não sei. Mas sei que a ingenuidade de José não frustrou o plano soberano de Deus. Embora devamos procurar viver com sabedoria, quando não o fizermos, podemos confiar que Deus anulará e usará até as coisas tolas que fizemos em nossa vida, se nos submetermos a Ele. E aí vem o terceiro ponto que nós encontramos, do versículo 8 ao versículo 11. Deus é soberano, mesmo quando as pessoas são endurecidas pelo pecado. Nesse momento, estou focando nos irmãos de José. Quando Jacó tolamente envia José para fiscalizar os irmãos, ele estava colocando em risco, mesmo sem saber. Você pode ver como a mínima centelha vai desencadear a explosão que está se formando nesses irmãos, cujos ânimos ali já estão, após o estupro de Diná, acirrados. Então, quando eles veem José chegando à distância, eles planejam juntos matá-lo e jogá-lo em um buraco. E diriam então que um animal selvagem deve tê-lo devorado. Mas nesse momento, então, da conversa dos irmãos, antes mesmo de José chegar, Rúben, o irmão ali mais velho, intervém e convence seus irmãos a não derramar sangue, mas apenas jogar na cova. Ele, Rúben, planejava então libertá-lo mais tarde, devolvê-lo ao pai. Versículo 22 do capítulo 37, que nós não lemos, mostra para nós. Talvez como uma maneira de voltar ao lado bom do pai, depois dele ter cometido aquele ato de dormir com a concubina de seu pai. Uma vez que José estava na cova, Rúben saiu, talvez para checar os rebanhos, enquanto o resto dos irmãos insensivelmente foram almoçar. Não é incrível como podemos salvar nossas consciências contra algum pecado terrível?
racionalizando que pelo menos não é tão ruim quanto poderia ter sido. Comparado a assassinar seu irmão, vendê-lo como escravo não parece assim tão ruim. Você pode ouvi-los dizendo: será melhor para José e melhor para nós dessa maneira. 20 anos depois, os irmãos ainda se lembram vividamente do pedido de José para que não fizesse essa coisa terrível com ele. Mas aqui eles estão racionalizando o seu pecado e dizendo: afinal, ele é nosso irmão. Enquanto isso, Rúben volta para o poço, encontra o vazio e entra em pânico. Nesse ponto, então, nós podemos discernir seu verdadeiro motivo em querer proteger José. Ele realmente estava preocupado em se proteger. Como o irmão mais velho, ele teria que responder ao pai pelo que acontecesse com o irmão mais novo. Ele já estava na água quente com Jacó sobre o assunto de dormir com a concubina. José não sabia que Rúben estava planejando resgatá-lo. Agora Rúben estaria com ainda mais problemas. É por isso que quando ele ouve o que seus irmãos fizeram, Rúben rapidamente concorda com o plano deles. Se ele realmente estivesse preocupado com seu irmão, ele poderia ter ido atrás da caravana e resgatá-lo. Esses irmãos foram enfurecidos não apenas em relação a José, mas também em relação ao pai. Jacó ficou arrasado quando viu o casaco manchado de sangue de José e ele assumiu que havia sido morto por um animal selvagem. Mas Deus é soberano. Você pode vê-lo em vários momentos. Primeiro, José não encontrou seus irmãos onde deveriam estar. Enquanto passeava pelo campo, um homem por acaso apareceu que sabia para onde os irmãos iam. E José foi capaz de encontrá-lo. No capítulo 37, versículo 15 a 17. Mas outro momento, o segundo momento, José chegou exatamente quando essa caravana apareceu, provocando a ideia de Judá que levou José ao Egito. Terceiro momento, podemos também ver a ação da providência de Deus no orgulho irônico dos irmãos. Então vamos ver o que será então dos seus sonhos? Deus tem um controle em todo esse processo. Apesar do pecado insensível dos irmãos, pelo qual eles eram responsáveis, Deus soberanamente colocou José na casa de Potifar e orquestrou todos os eventos que seguiram lá, apesar do pecado da esposa de Potifar contra José. Talvez a evidência mais convincente da ação soberana de Deus nesse evento seja um notável paralelo entre a história de José e do nosso Senhor Jesus. Como José foi amado por seu pai, enviado para buscar o bem-estar de seus irmãos, Jesus também foi amado e enviado pelo Pai. Assim como os irmãos de José o odiavam porque ele falou a verdade sobre o pecado dele e os convenceu do pecado por sua vida justa. O mesmo aconteceu com Jesus, que aponta o nosso pecado e nos dá o perdão. Do mesmo modo, como os irmãos de José o venderam por algumas moedas de prata, Jesus foi traído e vendido por 30 moedas de prata. Os irmãos de José procuraram se livrar dele para que ele não reinasse sobre eles. Mas a ação deles resultou nisso. Sua rejeição a ele resultou em mais tarde ele se tornar o seu salvador da fome. Apesar de tudo que os líderes judeus fizeram e não queriam que Jesus reinasse sobre eles, Jesus, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Anos mais tarde,
José pôde então dizer a seus irmãos: vocês intentaram fazer o mal contra mim, mas Deus quis o bem para obter o resultado presente. Da mesma forma, podemos ver a razão do trato de Deus sobre todos depois de alguns anos, ou talvez até a eternidade. Mas, como José, nós precisamos confiar em Deus mesmo quando não entendemos. Podemos confiar em Deus, não importa o que aconteça conosco, porque a sua ação soberana e amorosa está sobre nós, mesmo nos pequenos acontecimentos da vida. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que em várias situações podemos sentir que as águas estão acima da nossa cabeça. Uma terrível tragédia pode atingir a nossa vida do nada. Podemos perder o emprego, podemos perder um ente querido, mas a verdade é que sempre somos sustentados pela graça e o amor do nosso Pai Celestial. Se Ele nos deixasse, nos afogaríamos até no lugar mais raso. Se estamos nas águas mais profundas, ainda estamos em seus braços fortes. Deus nunca está fora de sua profundidade. E assim podemos confiar nele mesmo quando as águas parecem mais profundas do que jamais estivemos antes. Retomando a história daquele jovem que teve então a sua fé desafiada. A história do filme vai mostrar que ele, diante de algumas adversidades, ele perdeu amigos, ele perdeu a namorada. Algumas pessoas que ali estavam com ele, no primeiro momento, o desprezaram, o zombaram de sua fé. Ele sofreu algumas situações. Mas, no momento certo, Deus o honrou pela fé que ele assim depositara nele. Se você estiver no fundo do poço, querido, lembre-se que Deus é soberano sobre todos os detalhes da sua vida. Você pode confiar nele para sempre. Se você nunca confiou nele antes, por que não começar agora? Eu gostaria de aplicar essa mensagem no nosso coração. José aparentemente era um jovem inocente. Mas no decorrer da sua história, nós também percebemos que ele teve as suas falhas. Embora foi terrivelmente tentado, ele nunca se rendeu. Ele foi vergonhosamente prejudicado, mas não ficou endurecido ou amargurado. A sua alma era como um carvalho que é fortalecido pelas tempestades. Portanto, Deus é soberano e sempre nos livra de sentimentos negativos que afetam a nossa vida. José se tornou um governante famoso. Ele entrou no Egito como um escravo hebreu e chegou ao posto de primeiro-ministro. Ele foi considerado o herói de sua época, o salvador de seu país, o homem mais bem-sucedido de seus dias. Ele se tornou tão grande porque Deus o colocou naquele lugar. Ele era um homem nobre porque era um homem completo em Deus. E você pode se tornar uma pessoa completa em Deus. Portanto, Deus também nos tirou do lugar de humilhação, do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. José era um tipo de Cristo. José, como Jesus, era filho amado de seu pai, o melhor dos seus irmãos, mas odiado e rejeitado por ele mesmo. Foi vendido por inveja, por algumas moedas de prata. Suportou uma grande tentação, mas sem pecado. Ele foi trazido a um estado baixo e falsamente condenado. Foi o maior dos perdoadores. O perdão dos seus próprios assassinos. E foi em todas as coisas o Filho e a esperança de Israel. Portanto, em Cristo nós temos o perdão dos pecados.
salvação eterna e o lugar mais seguro que podemos ter. Que Deus abençoe a nossa vida.